Sejam todos bem-vindos para o projeto de História Oral Memórias do Mestre. Hoje, nosso terceiro tema com o mestre Gil Velho, um dos fundadores do Grupo Senzala. Estamos aí construindo suas memórias de forma muito rica em detalhes e também sentindo um pouco sobre o seu modo próprio de ver a capoeira. Certo? Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala Roraima, Centro Cultural Senzala, aluno do mestre Renato Maluco. Ajude a compartilhar meu perfil do Instagram para que a família capoeira aumente e tenha acesso a todos estes conhecimentos compartilhados. E acesse a minha página oficial do Facebook, Biriba Capoeira Roraima, e fique por dentro de assuntos relacionados a políticas culturais, de preservação do patrimônio cultural como um todo, direitos culturais, entre outros trabalhos desenvolvidos em prol da valorização, fomento da nossa arte brasileira. Aguardando a entrada do mestre Gil Velho, o tema hoje é a capoeira e os sentidos. Quais sentidos? Todos aqueles que de forma muito individual a gente percebe a capoeira. Muito obrigado pela presença, Carlos Eduardo, em Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Satisfação, meu nobre, muito bem-vindo. Aue, aue, lele, aue, sinha. Aí, grande mestre! Estabiliza a câmera legal, fique confortável. Coloca mais para baixo para enquadrar seu rosto, bacana, legal. Agora tá bom? Tá ótimo. Mestre, primeiramente, como é que o senhor está? Tô tranquilo. Do nosso último encontro para cá, o que mudou? Olha, eu acho que aqui é um lugar interessante para fazer trabalhos. Tem um potencial muito grande aqui no Rio Grande do Norte para trabalhos socioculturais. Muito legal. E aí, eu estou já organizando na cabeça trabalhar aqui com as crianças, Show. Trabalhar numa coisa socioperceptiva, mexer com as comunidades de pescadores, coisa agroecológica, o conhecimento que eles vão ter para eles buscarem em si a sua relação, a sua relação cultural local. Eu quero mostrar, fazer esses ensaios que eu quero te mostrar depois. Legal. Esses ensaios. E quem vai construir isso é a própria meninada. Maravilha, melhor ainda. De forma lúdica e muito verdadeira, né? Porque a criançada que brinca na rua, se encontram. Tem a comunidade de pescadores, que eu quero que eles aprendam a pescar com os pescadores. Legal. Arrasto, quer dizer, eles conhecerem a própria cultura deles. E eu vou mostrando para eles as relações aqui da estrutura dos biomas, tipo as vegetações, a forma que se formou, a praia, tudo isso, e eles vão se relacionando, mas buscando esse conhecimento a partir deles. Maravilha, que é melhor ainda, né? Isso é ser orgânico, né, mestre? Exatamente. Hein, mestrão? Muito obrigado, né, por o senhor estar nessa empreitada de construir memórias. Isso é importante porque preservar isso é de extrema importância para a capoeira de modo geral, né? Saber como é que é o mestre, com a sua idade, com a sua experiência, vivência, né? Trazer essas memórias, né? Isso ajuda a fortalecer toda a nossa capoeira de forma muito ampla, né? Muito obrigado. E assim, no encontro passado, a gente terminou uma fala entre 85 e 90, que aí o senhor trouxe perspectivas de sentidos, né? Quais sentidos? Que a capoeira que se era praticada na década de 60, 70, principalmente dentro do Grupo Senzala,
próximo da década de 90 ela vai ser modificada. E o senhor também passou por outras experiências, né, enquanto indivíduo, profissional, indivíduo detentor do seu próprio local de fala, né, sujeito do seu local de fala, e o senhor retoma, no início da década de 90, a compreensão novamente do que a capoeira estava se tornando. E a gente parou nesse sentido, né, nessa sua perspectiva, do que a capoeira estava se tornando próximo da década de 90, né, e a gente começa a partir daí. Será que eu consegui conectar a sua memória para a gente continuar? Conseguiu. Eu até estive vendo um videozinho para nossa última. Revivi um pouco para dar continuidade, mas é isso mesmo. Eu acho que exatamente a mudança nessa fase entre que eu chamo de 70, meados da década de 70 para 90, houve uma grande mudança e na própria estrutura da capoeira. A capoeira cresce, se massifica, ganha um público muito amplo, a classe média entra na capoeira, ela corre o Brasil todo e se estabelece no Brasil todo e ganha fronteiras fora do Brasil, começando principalmente na Europa, parte nos Estados Unidos, e assim vai. E nesse período, eu continuo sendo capoeira, mas foi uma fase que eu fiquei olhando ela, participando dela como capoeira, na verdade, mas olhando ela numa outra perspectiva, eu costurando as interações da realidade, por exemplo, nacional, as mudanças, está entendendo? E no final desse período, que é exatamente o final dos anos 80 para 90, eu volto a ensinar ela e tal, participar mais, e tem uma visão crítica no sentido construtivo, né? Sim. Do que foi, o que significou a capoeira nesses momentos. Então, ela, na verdade, ao mesmo tempo que ela cresce, ela se perde, entendeu? Ela se homogênea, tem uma homogeneização muito grande, até porque é a própria perspectiva do próprio sistema. Quando eu falei que final da década de 70, de 60 para a década de 70, o sistema pegou todo aquele movimento cultural e tal, que foi um movimento de cobranças, mas meio perdido e tal, não sei o que, não sei o que lá, e transforma nisso em consumo. É o próprio sistema que nós estamos vivendo hoje, que se esgota. Nós estamos exatamente numa fase que vai de esgotamento desse sistema completo. Então, isso é interessante, porque é uma nova fase que nós vamos vivenciar pela primeira vez, muito cônscio, que tudo se renova. Está me entendendo? E a capoeira sofreu a mesma coisa. Então, a capoeira vem a partir do final dos anos 80, no começo dos anos 90, ela vem começando a entrar, ter elementos dentro dela, capoeiras, que tem uma visão crítica disso e começam, na verdade, a criticar, começam, na verdade, a exercer um papel da construção da capoeira à sua personalidade, que eu chamo sociocultural, que é a verdadeira personalidade da capoeira. Até em termos de negócios, a capoeira está nisso. Porque o nosso grande produto é o sociocultural. Está me entendendo? Produto no sentido de personalidade. Mas assim, você mestre, entende? É justamente nesse período da década de 90, nesse final da década de 80 para 90, né, que a capoeira, ao meu ver, ela vai ser muito comercializada, né, ela vai ser vendida como produto, né, ela vai entrar nos entes federativos, né, nos estados, ela vai ganhar um mercado europeu, né, logicamente que há também um crescimento de trabalhos sociais com a capoeira, né?
O senhor, na sua concepção desse momento de memória, que o senhor vivenciou isso, que o mercado, a capoeira enquanto mercado, ela foi menor do que a capoeira enquanto sociocultural, estava inserida nas comunidades, nos bairros mais carentes, ministrando aula de capoeira de graça. Na verdade, a capoeira nos anos 60, ela pega, ela começa a florescer e criar um movimento grande. Os anos 60 exatamente a estrutura que você tem dos anos 50 para os anos 60 é o que vai possibilitar, nos anos 70, a capoeira, ou final dos anos 60, a capoeira começar a crescer. Sim. Entendeu? Tendo uma visibilidade. Ela antigamente, nos anos 30, por exemplo, ela cresceu, tinha o negócio da Bahia e tal, mas era um negócio muito pequeno. Tá me entendendo? E aí você precisa de primeiro aqui no Brasil, um foco, um lugar que seja visível, de visibilidade, e esse lugar vai ser, de fato, o eixo Rio-São Paulo, entendeu? Nessa questão. Então, nessa questão, inclusive, do crescimento também, em termos de mercado, tá me entendendo? E aí ela vai passar um processo de amadurecimento dessa proposta, é exatamente o que caracterizou os anos meados dos anos 70 até os anos 90. Nos anos 90, isso aparece ainda muito forte, óbvio, mas vão começar aí sim, que de fato vai começar a aparecer os trabalhos que eu chamo exatamente que vão reestruturar a personalidade da capoeira, como ela foi nas maltas e tal, não uma comparação de uma coisa com outra, mas nessa perspectiva, como um grupo social, entendeu? E, na verdade, e ela cresceu no Brasil e no mundo todo e tal, mas ela exatamente o seguinte, começou a aparecer porque, e não foi só no Brasil, isso começa a aparecer em vários lugares, porque ela necessita, em um lugar, que é o local que ela esteja, de ela ter uma estrutura básica dos indivíduos de lá, pô. Seja no Rio de Janeiro, seja em Roraima, seja na França, em Marseille, em Berlim, tanto faz. Ela vai precisar da personalidade desses indivíduos. Não mais aquele projeto que ela andou, que era um pacotinho, tocava berimbau, bem, não sei quantos toques, não sei o que, faça isso, papai, isso acabou, basicamente. Continuamos, lógico, isso aí não se dilui assim completamente. O que nós estamos falando hoje é uma coisa que muita gente percebe, mas ela é a estrutura que surge, de fato, e fortalecendo a capoeira. E aí, ela vai ganhar, por exemplo, no final da década no ano 2000, final dos anos 1900, né? A capoeira ganha a questão da patrimonialidade, pois ela é reconhecida mundialmente, ela é reconhecida aqui no Brasil, de uma forma. A capoeira não foi totalmente reconhecida nesse sentido que eu estou falando. Ela foi reconhecida, como você falou, na questão dos saberes dos mestres, a roda, mas a capoeira em si, porque ela depende exatamente dessa total personalidade. Para você começar a não, teve um patrimônio. Aqui, assim, papapá, essas discussões que você bem sabe. Está me entendendo? É porque ela, na verdade, esse desenho dos anos de meados de 70 até 90 era um desenho de uma coisa única. Era aquele pacote engessado, entendeu? Inclusive nos seus diversos estilos, inclusive eu contei aqui o negócio quando o Moraes faz o... Então, não era o Moraes que ocupava, nem o Camisa, nem o fulano, nem o Grupo Senzala. Era isso, todo mundo foi envolvido com isso. E aí ela... Tá entendendo? Isso não foi uma coisa programada. A tal ponto que você realmente... As associações, essa geral que você fala, como você representa aí no coisa, elas tentam, no começo da década, final da década de 60, aparecerem que não tiveram muita força. Tá entendendo? Como é que não é associação não que eu queria falar? Era as federações. Federações.
Exatamente, ela começa no final da década de 60, eu até participei com ele, depois o pessoal saiu e tal, não sei o quê. E eu me lembro até que o Toro tomou, o mestre Toro tomou a associação, ele não queria. Ele fez, inclusive, uma ótima gestão, sabe? Ele tirou todos aqueles pelegos lá e colocou, chamou fulano, Nestor, nessa época eu estava trabalhando direto. E fez uma gestão ótima. Legal. Mas aí elas vão ter força quando você começa a organizar isso numa outra perspectiva. Não uma perspectiva esportiva, entendeu? Porque as federações estavam. A Federação de Capoeira. A Capoeira entrou em outra federação, ela era ligada à Federação do Esporte. Isso. Entendeu? E aí, nós estamos hoje numa outra realidade. Isso eu não tinha nem pensado, estou pensando agora. Sacando isso agora. Aí ela começa a ter outra realidade, porque o que está hoje reconhecendo a capoeira não tem nada a ver com o esporte. Eu não tenho nada a ver com a capoeira como uma perspectiva esportiva, não tenho nada contra. Estou dizendo que o perfil da capoeira é o perfil que ela vai ter continuidade, é o perfil sociocultural. Concordo também. Entendeu? É exatamente isso. Então, o que está hoje ficando muito claro e muito visível, é exatamente isso. Está me entendendo? Eu acho que é por aí. Então eu fiz essas comparações. Na verdade, e realmente você tem nessa fase de coisa, em começo dos anos 90, até pouco tempo, você teve uma disputa muito grande, inclusive comercial. A disputa, coisa daqui na Europa, e papapá, pipipi, entendeu? E que hoje começa a perder ou se transformar em outra coisa. Mas isso no início era brabo. Entendeu? De caso, até dentro de grupo e tal. O aluno seu saiu, mas não pode, você não pode pegar o aluno, não sei o quê, para aquelas confusões todas. O interesse não é nem do aluno, é se o aluno vai abrir um espaço para você chegar lá, entendeu? Essa que é a perspectiva. Como eu nunca trabalhei com isso, eu nunca tive esses problemas. Você está me entendendo? Então, você chegava lá e falava... Não tinha esse negócio de aluno, como eu, por exemplo, nunca me relacionei, por exemplo, no próprio meu grupo Senzala, com as cordas, com a questão da coisa, que isso foi colocado para mim, no início de tudo, para você organizar, entendeu? Isso não ficou para mim, o capoeira é o capoeira, tá me entendendo? E eu vou reconhecer ele, eu tenho o Toro como coisa, que é um conterrâneo meu, está aí há 60 anos, ele é um cara que pode dizer, não, eu com ele, é verdade que o Gilvelio está falando, entendeu o que eu estou dizendo? É um cara que te confirma a vida. Você está me entendendo? Participou. Isso sim que é interessante. Aí nós temos ainda essa estrutura, que eu diria talvez antiga, mas foi uma estrutura que foi criada, isso é um patrimônio. Eu não sei se nós vamos ter isso para frente, entendeu? Acredito que sim. Você me entende o que eu estou falando? Se nós agora começarmos a estudar, e com essa mudança drástica do próprio sistema, eu acho que isso vai ganhar muita força. E nesse início da década de 90, né? Para a gente ir avançando. O senhor chegou a comentar que o senhor começou a perceber a capoeira de uma outra forma, né? Assim, sem tantas aquelas amarras que tinha no início, né? Por exemplo, uma delas é a própria forma de sistema de graduação, né? E como é que o senhor foi vivenciando a capoeira a partir de 90, no seu ambiente, assim? O que é que o senhor pensava? Eu volto para dar aula na PUC, no departamento de geografia. Sim. E abandonei basicamente uma vida que eu tinha quase uns 20 anos, que era de viagens, coisa e tal, era bem tumultuada. Mas conhecendo o Brasil, e ao mesmo tempo estou fazendo uma leitura nessa perspectiva de toda a relação socioecológica brasileira, de vários lugares, da Amazonas, do Sul, da região onde você está hoje, Barará, Biriri, eu li isso, vivenciei isso, sem estar com o objetivo de, estou aqui anotando na sua memória, quando você está me pedindo. Isso me fez exatamente me conjugar isso tudo quando eu volto e eu começo a trabalhar no Rio e na própria universidade, do qual a capoeira vai fazer parte.
Tá me entendendo? A capoeira era uma das relações, interações que eu tinha para aquele meu trabalho naquele espaço, naquele território que eu estava. Inclusive, dentre eles, tinha a parte acadêmica, tá me entendendo? Mas tinha a parte que tudo dentro de uma comunidade. Aí eu trouxe, quando comecei com a capoeira, eu vou colocando a capoeira dentro dessa perspectiva, dessa interação, dessa sinergia, entendeu? Isso que é interessante. E aí, eu espontaneamente, sem ter nenhum objetivo assim claro de coisa e tal, eu fui colocando isso na vivência. Outro dia eu estava vendo um vídeo, acho que até dos movimentos das pessoas, é exatamente isso, eles foram pegando, eu trouxe, por coincidência na época, o Salvador, e deixou muita gente ali dos estilos angoleiros, né? Meio soltos, os caras que ele não quiser levar. Esse pessoal, eles fizeram a primeira relação comigo. Iam nas rodas, as coisas ficaram simples, as pessoas iam, não tinha um padrão de estilo para você fazer, nenhuma regra. E eu comecei um espaço sem regra. Como eu comecei o resto da PUC todo, eu fiz a desconstrução do estabelecido. Não só da capoeira, como no meu território da PUC, das ordens que eles davam, que estava errado. Eu fui fazendo e fui vivenciando aquilo. Eu passava 24 horas aí, então tinha tempo. E com esse foi um grupo que, em torno de umas 500 ou 600 pessoas, passaram mais de 3 mil, mas era um grupo grande. E nós vivíamos dia e noite aquilo. Tanto academicamente, nas férias nós estávamos viajando, todo mundo junto, entendeu? E essa foi a grande força que eu tive, que esse espaço teve, na verdade. E que me ajudou a ter essa visão, tá entendendo? Como no ano passado, do meu aniversário, o grupo se juntou e eles viram exatamente isso. Então, agora unidos de novo, tá entendendo? Porque hoje tem essa possibilidade, mas é mais ou menos isso. Então, agora, eu percebi que muita gente estava tendo essa mesma percepção do que eu estava. Eu não sou nenhum gênio. Então, as coisas estavam claras. Quem tivesse uma percepção, começou a se encaixar naquilo. E aí, realmente, converge, porque você tem sinergia com isso. Aí você começa a ter sinergia, as pessoas também, entendeu? E aí o movimento. Que antigamente era o Gil doido, que falava, não sei o quê, sei lá. Fiquei um cara que todo mundo escuta. Tá vendo? Do Gil maluco. Tá entendendo? Eu fazia minhas coisas e tal, até como naquelas conversas primeiras que nós tivemos. Exatamente. Essa foi a jogada. Porque você fica se tornando espontâneo e as coisas vão acontecendo. E aí é pura sinergia isso. Você entende? Aí sim, eu vi a capoeira mudar, mas a capoeira não mudou porque eu fiz isso, aquilo, porque todos, um grande grupo de pessoas começaram a perceber isso. Então, quando eu falo, pode falar, eu tenho sinergia. Quando eu falo que você tem sinergia, porque a pessoa também está pensando isso. Eu não acho que não. Eu não acredito em gênios. Está entendendo? Eu acredito em. Hein, mestre? Mas assim. Caiu agora para você o coisa ou foi o meu sinal? O meu sinal aqui tá ok. O do senhor que tá oscilando um pouco aí, pelo que eu tô percebendo. O senhor tá recebendo ligação aí? Tô. O senhor tá recebendo ligação aí? Porque às vezes quando a gente recebe ligação, trava um pouco. Não estou recebendo. Eu vejo você cair, congelar, e eu continuo falando. Na última vez era o contrário.
eu perdi seu sinal. Aqui tá meio que E oscilando. não me via. Ei, mestre, eu tenho uma pergunta bem nesse momento aí, assim. Mas nessa sua nova forma de ver a capoeira, na partir da década de 90, né? E o senhor começa a praticar isso com essa organicidade, né? De percepção sentida, onde o próprio indivíduo absorve aquilo que está experimentando e deixa transcender a própria percepção, né? Não está vivenciando uma capoeira organizada, assim, sistematicamente, com uma estrutura rígida e tal. Qual é, na sua concepção, a diferença? Porque, por exemplo, em qualquer outra arte, seja cultural, seja acadêmica, tem esse processo de formação, processo de graduação, reconhecimento, chegando ali no nível mais alto, dentro de uma hierarquia. Mas com essa sua forma de experimentar a capoeira, dessa forma mais sentida, parece que isso não tem, né? Como é que seria, então, o processo de formação do indivíduo para ele chegar a ser reconhecido, por exemplo, como mestre de capoeira e tudo? Será que eu Olha, eu tenho um grande, acho que deu para entender, né? eu tenho um grande exemplo disso. Há muitos anos atrás, eu fazendo um trabalho do Rio Negro, eu me deparei com uma comunidade na qual tinha uma senhora que era chefe dessa comunidade. Essa senhora aparentemente não sabia ler letras, era desletrada, mas era altamente alfabetizada na leitura do seu livro de vida dela, entendeu? Aham. E ela tudo, e ela conversava com você e falava da realidade dela como uma mestra. Tá me entendendo? Que ela era. Que de fato ela era. Tá? Isso foi muito importante. Quando nós somos mestres de nós mesmos, e isso é você reconhecer a sua potencialidade, a qual está aqui no seu chip genético, é impressionante. Aí você começa a colocar para fora. Eu fiz uma comparação até com a pedagogia de Paulo Coelho, que eu nunca li Paulo Coelho, não. Não, da pedagogia. Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire, eu li ele sem lê-lo, entendeu? É exatamente isso. Ele fez para que o sujeito lá entendesse a partir dele como ele ia fazer, até se letrado, mas ele aprendia a partir de si, não de uma coisa imposta. Aí ele começava a ter nesse ensaio, ele começa a ter uma noção da sua realidade. Muita gente não gostava dele, porque quando ele começava a ter noção dessa sua realidade, ele se tornava um cara crítico a determinadas coisas. Você me entendeu? Ao sistema. Está me entendendo? E essa lição com essa senhora, para mim, foi um grande aprendizado de coisas que eu vi. E aí, eu acho que exatamente pode ser tanto na questão acadêmica, na questão artista, na questão de coisa, o sujeito surge dele tudo. Na capoeira, no conhecimento, no saber. Todos nós somos um grande sábio a partir do momento que nós temos uma relação muito forte e nos gostamos e percebemos a riqueza que nós temos. Aí, esse nosso universo endógeno, interno, é o universo que você é construído, que você existe. O nosso universo aqui externo é o universo que você constrói junto com outros elementos. Entendeu? Da mesma forma que milhões de elementos constroem o seu, você aqui está para construir. Então, dentro de si você existe, aqui fora, nessa segunda dimensão, você constrói ela.
você participe. E se você não estiver participando, e é exigido que você participe a partir de você. Quando isso não acontece, tá a desgraça que está hoje. Um bando de idiotas repetindo. É Repetindo, por né, aí mestre? Sendo repetidores, né? que eu chamo dos ignorantes, não, ignorantes eruditas, ou ignaros eruditos. Que só decoraram, né? E repetem o que decoraram, né? E nós temos isso em várias coisas, até na academia, pô. É, Ó, isso é tá cheio, verdade. pô. Isso é verdade. Ei, mestre, essa memória tá muito filosófica, hein? Mas eu gosto desse tipo de diálogo mais puxado, assim. Eu adoro esse tipo de raciocínio. Então, mestre, é, e o senhor individualmente, na sequência desses anos, a partir de 90, né? O senhor chegou a, já nesse início, fazer viagens para a Europa e conhecer também a capoeira, como é que estava sendo desenvolvida lá? Eu passo a viajar na Europa, quer dizer, para capoeira, a partir de 98, Hum, entendeu? Até me lembro que no Sensal nós tínhamos uma roda lá em Santa Teresa do Largo das Neves, e o nosso pessoal, coisa do grupo, começou a viajar muito. Então essa roda era uma roda que nós colocamos no Largo das Neves, era o primeiro sábado do mês. Eu, basicamente, durante uns 5, 6 anos, quase levei ela sozinha com o meu pessoal. Porque o pessoal viajava. quem Mas foi era um seu grande espaço. pessoal? Cita os nomes aí. O senhor Ah, tá. lembra? Não, aí tem esse meu pessoal, que era da PUC, Ah, mais ok. os. Até o pessoal dos estilos de Angola, que apareciam lá, havia todo mundo. Tá me entendendo? Mas era uma roda que o Senzala participou bastante, mas acontece que o pessoal começou a viajar muito. Tá me entendendo? Em 98, eu fui à Europa para. Eu fui a primeira vez na Europa no espaço do Sorriso, em Montpellier. O Sorriso estava Montpellier. há um ano, entendeu? E dali em diante, eu comecei várias vezes. Mas era exatamente, foi até um momento bom, porque era um momento que já tinha se estabelecido parte do coisa, entendeu? Tinha eventos que não ocorrem mais, que eram eventos que começaram mais ou menos. O grande evento que fez a capoeira aparecer foi muito ali na França, entendeu? Até o grupo participou muito. E dali se espalhou para. Tinha Alemanha, com Paulo, tinha o Samara na Holanda, e assim outros. De outros grupos também, conhecidos hoje. Mas no início, para esses caras, foi uma coisa complicada, porque eles tinham que se virar, até para comer, entendeu? Que não adiantava dar aula, não tinha, você tinha que aparecer. Então, esses caras foram que eram normalmente novos e foram os caras que levaram isso. Então, esses caras hoje têm uma noção muito clara do que eu falo e que estava dizendo para você sobre isso. Está me entendendo? Muito. Foi uma época difícil. Eles levaram a capoeira pelo mundo. Aí depois vieram outros e tal, Sim. fizeram. Está me entendendo? Mas acontece, me fez lembrar aqui um negócio. É exatamente nessa época de final dos anos 90 e que você vai ter o aparecimento forte de grandes grupos comerciais. O Grupo Senzala talvez seja um dos maiores grupos, coisa mais antigo para fazer como grupo de pessoas. Mas, como ele era um grupo de pessoas, ele não tinha uma coisa centrada numa pessoa para você ser um grupo comercial, um grupo Tipo um presidente, com vice-presidente, uma diretoria, um conselho. Todos esses grupos, na verdade, mais antigos, são grupos que um cara é dono. Ele fica sempre como presidente. Isso. Tá me entendendo? Isso é que deu um problema sério, porque aí se encontrava, o cara tinha que montar não sei o quê,
E vários desses alunos desse grupo foram que, na verdade, trouxeram o grupo para crescer. Então, quando eles chegavam lá, eles tinham que se virar com as pessoas de lá, porque não tinha um fulano para falar, entendeu? E isso também houve uma quebra muito nessas relações desses grandes grupos. Porque um sujeito que ia daqui para a Europa, ele tinha que se virar sozinho, ninguém deu dinheiro para ele ficar lá. Tá me entendendo? E ele tinha que se virar. E aí ele tinha que ter amigos, ele não podia ficar com um cara inimigo do outro, nem brigar, tinha que fazer o quê? Uma coletivização até das relações para participar. Construir uma rede, também, né, mestre? Uma rede, né? Porque senão não crescia. Essas redes foram construídas, exatamente. Então houve uma dissolução dessa perspectiva que teve nos anos 90, ficou forte e foi diluindo. Hoje está mais ou menos diluída. Está me entendendo? Sim, mestre. No seu ponto de vista, né, com base nessa sua vivência nesse período de 90 a 2000, o senhor acha que o Grupo Senzala ele consegue ter esse sucesso no desenvolvimento da capoeira nesses lugares, né, por exemplo, na Europa e também no Brasil, devido a esse não engessamento, ou seja, a essa forma de trabalhar de coletivo, inclusive com outros grupos, né, que é um grupo que interage muito com os outros grupos? Mas eu acho que nesse período você teve um engessamento também dentro do próprio Grupo Senzala, em algumas ramificações, até normal. Mas acontece que o cara que está lá fora, que foi para fora, ele começa a quebrar isso, porque ele não pode ser um cara que não... eu não falo com Biriba, eu não falo com o Silvio, ele vai ficar sozinho. Eu posso chegar lá, se eu sou o mestre dele, ou eu faço uma festa e tal, ele tem que bancar aquilo tudo para o cara que chegou lá, entendeu? Nossa. Tem que montar o evento. E você imagina. Então isso foi a coisa que dissolveu e montou lá fora uma coisa, quer dizer, quebrou aquela coisa que foi construída assim, eu imaginava, até a década de 90. Na década de 90 em diante, vai aparecer vários desses grupos, inclusive vão aparecer esses grupos, mas que vão ter que se adequando, entendeu o que eu estou dizendo? Sim. E lá fora, você já não teve mais essa hegemonia, mas você ainda tinha, inclusive no próprio pessoas que gostavam de ter aquela linha escravocrata para o cara ganhar dinheiro, entendeu? Isso foi cortado espontaneamente. Isso não precisou nem... É o processo da vida. Inclusive, hoje, nós estamos cada vez mais vivendo essa relação, entendeu? Aí foi um processo natural, porque você ir para a capoeira foi muito bom, porque você vai quebrando isso, e a capoeira vai voltando exatamente a ter um perfil que ela nunca teve, essa capoeira que nós fazemos, moderna. A capoeira hoje tem um perfil que ela nunca teve no início do século dos 900, entendeu? Ela vai se aproximando daquela capoeira antiga, que eu falo das maltas e tal, na perspectiva de coisa coletiva, de território, esse negócio todo. E ela está. Por quê? Porque os indivíduos já começaram a construir as percepções dos indivíduos capoeira. Então estão desmontando devagarzinho aqueles processos de fundamentos, não sei o quê, que são coisas repetitivas, que você vai para um lugar, mas sei lá, não tem nada a ver com isso, entendeu? Igual quando eu fui no hospício da aula, fazer um espaço de um ensaio, a primeira coisa que um cara falou assim, isso é coisa de doido, do demo, do Biribal. E aí nós estávamos em Pernambuco, aí eu pedi para as garotas que estavam tocando comigo lá, inclusive Flávia, minha mulher que dava essa aula lá, que era psicóloga, aí eu falei, toca aí qual é a coisa daqui mesmo? Toca um coco. Aí quando os caras viram o coco, todo mundo entrou. Tá me entendendo? E aí teve aquela roda de doido. E nós fizemos um ensaio, e vinha todo mundo, dos médicos e tal, e eles adoravam. Passamos um ano num projeto lá que nós tivemos lá, fazendo isso. Isso aí foi em que ano, mestre? Isso foi em 2008.
E aí os ensaios socioperceptivos que a Flávia, minha mulher, já trabalhava em clínicas mais calmas, coisa, entendeu? Aí eu bolei e falei, vamos levar isso no Hospício Brabo, que eu quero ver esse negócio no Hospício Brabo. Aí levamos o projeto para lá. Era um projeto voluntário, entendeu? Sim. E deve ter sido uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo incrível, né? Exatamente, porque no início aquela bagunça, tocando não sei o quê, o cara dançando ali, o outro fumando um cigarro que eles faziam com papel, não sei o quê. Mas com o tempo foi se juntando, o pessoal foi se organizando, porque me lembrou a mesma coisa que eu fiz na PUC a partir de 88. Você me entende? Legal. Aqueles loucos eram igual aqueles meus alunos loucos também. Era a mesma coisa. Mas é assim que vai descobrindo novos sentidos, né, mestre? Mestre, de 90... O senhor ia falar alguma coisa? Não, De, pode falar. de 90 a 98, assim, o que é que vai marcar muito a sua vida? Enquanto indivíduo, enquanto capoeirista, assim, um fato memorável, assim, que não pode a gente deixar passar em branco nesse registro. Bom, desde que eu entrei de 90 a 98, ali, o final dos anos. Do qual eu consegui vivenciar uma coisa altamente espontânea, entendeu? Eu não fiz aquele movimento hippie, eu fiquei afastado do sistema, mais ou menos, fazendo minhas coisas, era acadêmico, era não sei o quê, mas era um cara de bicicleta, entendeu? Não estava com nenhum programa para fazer aquilo dessa forma, entendeu? Cuidava dos filhos pequenos, levava eles para as aulas. O senhor usava abadá e corda vermelha para dar aula, mestre? Não. Eu usava de vez em quando um corda vermelha e tal, mas quando ia o pessoal do Senzala na coisa, eu botava às vezes não botava. Normalmente nos batizados eu botava para o pessoal. Mas eles não recebiam corda. Eles foram batizados e assim foram. Fui dar a corda marrom, para que chama de constramestre hoje, para um, hoje, que não é nem faz capoeira, faz jiu-jitsu, é dentista. Tá me entendendo? O resto do pessoal que está comigo foram assim, direto, que eu dei corda, que se formou mestre e tal, foi membro do grupo Senzala Corda Vermelha, foi o Caroço, mas ele era aluno do Peixinho, o Peixinho morreu, ele ficou comigo, eles escolheram. E outros escolheram, mas não tinha, porque eu vi que a graduação era uma forma que não mostrava se você evoluiu ou não evoluiu. Você tinha que saber da sua evolução, era por si mesmo. E que a graduação, que não era nem contra, nessas coisas de criança, era usada como uma forma de estimular a criança, aquelas coisas de criança de escola e tal. Mas eu não usaria também, não. Agora, esse projeto que eu quero começar aqui. Está oscilando na internet, Mas, mestre. Deu uma travada. Repete, por gentileza. Eu, recentemente, de uns 8 anos para cá, trabalhei com a Flávia espontaneamente em escolas públicas lá do meio do mato. Entendeu? Nas crianças, eram tudo crianças. Porque os meus filhos estudavam lá, e eu fui, eram 2 ou 3 escolas, mas tudo pertinho de casa. E nós fazíamos programas também que tinham a ver com a realidade deles locais, tá me entendendo? A capoeira sempre brincando, as professoras agora, até hoje, estão escrevendo para nós com saudade do troço, tal, nós dois e tal. Então era um trabalho comunitário da mesma forma que eu fiz na PUC. Tá me entendendo? Só que na PUC, e dessas coisas, eu fiz um trabalho que o pessoal se enganjou no trabalho. Ele, aí você passa
ter o seu pessoal construindo aquilo, não é você. Todos. Entendeu? Personalizando aquilo. Todo mundo entrando em sinergia. Isso. Sem ter uma lei lá escrita que o cara tem que fazer isso. Primeiro coçar o cabelo. Não, ele entra da forma que ele está. Outro dá um grito. Esse que eu perdi agora um vídeo, eu tinha lá, a primeira vez os caras começaram a bater, tarol, tambor, um barulhado desgraçado. Depois que as rodas lá no hospício começaram a tomar uma forma. Estou tentando imaginar os irmãos malucos jogando alguma capoeira ou percebendo essa coisa toda. Ei, mestre? Exatamente. Ei, mestre, eu acho que a gente não falou sobre... Como é que... Vou fazer a pergunta e só fica à vontade para responder da sua forma, logicamente. Como é que o senhor se via enquanto capoeirista, assim, jogando, a sua estética, o seu desenho? Como é que o senhor se percebe com a idade de 30, 40, 20, 30, 40 anos de idade jogando capoeira? Assim? Como é que o senhor se via nessa... Eu era eu fiz uma capoeira de movimentos que eram sempre meio vivencial. Isso desde o início. Eu nunca fui de florear, não sei o quê. Era um negócio sério. Se o jogo esquentasse um pouco, você dava um cacete no cara e pronto, acabou. Tá me entendendo? Eu sempre fiz isso. E eu, com o tempo, com essa questão da organicidade, eu fui começando a perceber também que o corpo ele tem que trabalhar muito embaixo e muito em cima, entendeu? Porque é o que te mantém em pé. E você solto, e o ritmo, dando esse ritmo, você interpretando o ritmo que está em você se soltando. Então eu fazia jogos específicos. Tá me entendendo? Demorava muito a jogar na roda, quando entrava que estava na hora. Entendeu? E eu vindo recentemente vídeo, eu via exatamente um certo controle, os movimentos soltos, entendeu? Não era tendo uma característica de movimentos meus. Tá me entendendo? É isso que eu percebo. E que eu guardo até hoje. Inclusive, eu estava vendo no início desses filmes da capoeira na PUC, na Alta da Gávea, que eu chamo, quando nós começamos, eu botei o pessoal muito embaixo, propositalmente, para eles fizerem uma recuperação fisiológica do seu próprio corpo, para eles saberem se movimentar. Não tinha como fazer exercícios repetitivos. Você tinha que botar o cara de uma forma que ele subisse, então cada um ia subir do seu jeito. Então eu chamava, até de um jogo, chamava-se Mildinho, que até o Suassuna tinha um jogo do Mildinho. Eu tinha um Mildinho, que era esse. Mildinho era lá embaixo, calmo, entendeu? Aí o pessoal fazia e levantava, às vezes até gingava, meio agachado. Aí cada um com o tempo foi tendo a própria perspectiva de movimento e começou a relacionar cada um com o seu jogo. E seus limites e suas relações, né? Era mais ou menos isso. Eu acho que o senhor teve algum jogo que marcou assim para o senhor em termos de, sei lá, desafio? Que o senhor quer compartilhar conosco? Também interessante, né? Olha, na verdade, eu nunca tive jogo de desafios fortes assim. Mas eu me lembro, um dos jogos que eu mais gostei, numa espécie de um desafio quase invisível, que eu tinha um vídeo que eu perdi, eu estava jogando com... Isso foi em 90... Acho que 97 ou 98. Eu estava jogando num batizado meu com acordeon. Mestre acordeon. E que ele tinha convidado, eu chamei o acordeon, ele estava coisa e tal, vendeu as camisas e tal, e o acordeon tinha chamado o nosso amigo, que era um do Pimba, que é sociólogo,
cientista social é o... Esqueci o nome dele. Que é um cara grande na comunicação social. Até orientou o Pestor nos doutorados e mestrado dele. É um cara que é um do Pimba, hoje já está até aposentado até na UFRJ. Esqueci o nome dele. Ele estava lá. Aí o Claudinho gosta de fazer aqueles jogos e tal, não sei o quê. Aí eu saía com a U, fazia não sei o quê, pegava. Aí ele, esqueci o nome dele agora, falou assim para mim: eu fiquei impressionado com você, com esse tamanho todo, esse peso, como você ia no chão e facilmente levantava, apoiado no seu punho, não sei o quê, papapá. Muniz Sodré. Ah, Muniz Sodré, tá certo. Então, era um batizado que nós fizemos ali, tá, estava o Muniz Sodré, aí o acordeão chamou o Muniz Sodré, convidou ele, porque ele era amigo do Muniz Sodré, né? E o Muniz Sodré foi lá, isso foi em 98. Esse foi um jogo que eu gostei muito. Que eu fui lá, levantei, dei uma voltinha no acordeão. Porque o senhor é um homem grande, né? Grande, alto, né? Forte. Jogar assim embaixo, em cima é bem. Tem que ter uma estética, tem que ter uma linguagem corporal para fazer esse tipo de jogos, né? Exatamente. Aí eu estava numa fase que essa parte do jogo, ele fazia você fazer isso, treinando, entendeu? E eu gostava muito e um dos grandes lances que você deve fazer é movimentos. Por exemplo, um ensaio que você esteja fazendo com alunos e tal, é muita movimentação, de cima, embaixo, coisa e tal, pá, que é uma coisa impressionante. Eu normalmente faço com as minhas aulas, o movimento ele começa, ele não para, ele é contínuo o tempo todo. Vai até quando nós fazemos a roda no final. É uma coisa não para. Não é quebrado, não, e não tem muita norma do que você tem que fazer. Eu me lembro desses. Você vai nesses eventos, todas as aulas são quase todas iguais. Golpes aqui, cara, para aqui, agora. Parece um. Aí eu fiz. Mecânico, né? Muito mecânico, né? Aí eu estou me lembrando que nos 50 anos do Senzala, isso foi em 2013. 2013. Eu dei uma aula junto com Lua Rasta. Lua Rasta foi do Senzala. Sim. Era meu amigo de velhos tempos. E aí o pessoal ficou impressionado, porque não tinha nada disso. Eu vi um cara comentando, essa aula foi muito boa, que não tinha mesmice das outras. Olha só como algo que não é tão mecânico, a percepção é outra, né, mestre? De quem vê, né? Porque você vai nesses lugares, é uma coisa, se você prestar bem atenção, são todas iguais, pô. E uma aula dessa solta, ela não tem como ser igual, porque ela vai ser uma coisa que você que vai fazer, entendeu? Sim. Tá entendendo? Uhum. Você que vai criar. Então, como é que você cria o espaço? Com as pessoas, pô. Ué, não há melhor espaço do mundo que as pessoas façam isso pela sua criatividade. Aí você fazendo uma coisa que você se insere e vai em sinergia montar aquilo lá, pô. Ainda mais com o Arrasta batendo, tá tocando, entendeu? O Arrasta foi o cara que deu uma grande musicalidade ao grupo. Tá me entendendo? Teve uma roda de doidões aí no posto 9, isso por volta de 75, 76. Tinha até o filho do Monsueto, eram todos uns doidões, cabeludo grande, jogando. Não, 76 não, 78, 79, por aí. Era no posto 9. O tempo que... era a roda do Lua. E tinha um pessoal todo doidão ali. Mas era interessante. Hip. É coisa... Eu acho que o maior parte até deve ter morrido já, mas... Depois o Lua saiu, foi para
foi para voltou a Salvador e foi para fora. Os Estados Ele foi, Unidos, né? ele foi um dos primeiros a ir para fora. Antes desse movimento grande de 87, o Lula já estava lá em coisa, como o próprio Nestor teve lá nos anos 70, 71, 72, entendeu? Foi por ali, não lembro bem. E assim, para a gente encerrar mais ou menos essa memória, logicamente você pode voltar a se lembrar de algum fato, né, até 2000, para a gente continuar no segundo jogo, que é daqui mais ou menos 2 minutos. Um evento que vai marcar bastante essa década para o senhor, de 90 a 2000. De 90 a 2000, eu diria o seguinte, um grande evento que marcou isso, pode ser 2000 e pouco, né? Deixa para daqui a pouco. Não, tudo bem. Ela teve vários eventos desses, que eu me recordar aqui. O que me marcou muito foram os eventos que das minhas rodas, que eu dei na PUC nessa época. Era um evento monstruoso. Vinha milhares de pessoas. Professores faziam as aulas também, participavam do movimento da capoeiragem, o senhor? Participavam, mas acontece com um evento mesmo batizado, diferentemente dos batizados desses normais, era uma festa que começava às 5 horas da tarde e até às 7 horas da manhã. Nossa Senhora! Fazia um batizado rápido. Normalmente eram batizados 40 ou 50 pessoas. Eram 2 batizados por ano. E vinham todo mundo, porque ali se encontrava todo mundo, entendeu? Aí depois nós acabava a coisa, eu mantinha-se várias rodas, quem quisesse jogar, quisesse beber, bebia, e isso ficava a noite toda até as 7 horas da manhã. Só capoeiragem ou tinha também outras referências culturais no meio? Um samba, um violão? Tinha uma tudo. Coisa mais... Violão, samba, eram várias rodas diferentes. Eu conversava com você, conseguia conversar, entendeu? Não era aquela coisa que se concentrava só. Quem quisesse naquela roda entrava, isso ficava a noite toda. E eu me lembro que isso foi eu fiz isso durante, basicamente, 12 a 15 anos. E todos eles foram proibidos. Eu chegava lá, mandava uma semana antes, um mês antes, mandava, vai ter o batizado no dia tal. Quando eu chegava lá, falei, professor, não tem nada aqui, então que se dane, diz que o professor Gil vai fazer de qualquer maneira, você que vai tirar meus convidados, por acaso? Então pronto. E aí fazia. Ei, mestre, essa proibição por 14 anos, eu vou te falar, viu? Exatamente. E olha que o vice-reitor comunitário era até amigo meu. Por isso que nós fizemos um movimento da desobediência ao estabelecido naquela área, entendeu? E o senhor ainda tem contato com alunos dessa época, dessa turma que passou nesse movimento cultural? Contando que o ano passado, eu sempre tive, mas o ano passado nós fizemos uma festa grande, meu aniversário, e as pessoas todas se encontraram. Então, se encontrando até agora, até o zap no WhatsApp, né? Legal. Tá entendendo? E começaram a perceber como nós éramos uma grande família. Como foi bom aquela época. Show. Como o seu... Entendeu? Marcou a vida das pessoas. Recentemente entrou até um aluno meu que era um dos alunos no tempo que eu tinha uns garotos de ruas que moraram na PUC comigo. Eu te contei. O Alegria, que hoje é técnico tem 6 filhos, hoje é técnico de comunicação, trabalha na Oi, entendeu? Bababá, fala até muito bem. E um deles também era aquele cara do ônibus 174, o Alex Mancha, que morreu, aquele ônibus, aquele lance do ônibus. Tá lembrado? Sim, foi emblemático demais aquela tragédia, né? Ei, mestre? Então, ele... Temos 20 segundos aqui e já vou chamar ao vivo de novo, tá bom? Certo, então. Ótimo, que eu dou uma carregada aqui no... Tá, coloca para carregar aí. Daqui 1 minutinho eu tô online de novo. Ok. Volta com a gente, família Capoeira.